misericordioso? Sim, Deus é misericordioso. Mas nós temos que fugir do pecado. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Aleluia! Não é nem do mal, irmãos, é da aparência do mal. Verdade, se você Jesus. olha uma coisa e diz assim: ó, isso aqui não vai ficar bem para mim. Esse lugar aqui que eu estou, as pessoas podem me olhar aqui e não vai ficar bem para mim. Por exemplo, eu não dou carona para ninguém, irmãos. Se for mulher sozinha, eu não dou carona. Porque pode ser até uma parente minha, pode ser alguém passa lá, mas eu já estava lá carregando uma pessoa. É uma aparência. Então nós temos que vigiar, irmãos. Porque o inimigo da nossa alma, ele quer que nós pecamos contra Deus. Pecamos contra o Espírito Santo que habita em nós. Então, irmãos, a santidade nos aproxima de Deus. Mas o pecado nos afasta de Deus. Jesus. Provérbios diz assim: aquele que tenta esconder o seu pecado nunca terá sucesso na vida. Misericórdia. Mas aquele que confessa alcançará misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos, a primeira coisa se pecarmos é nos arrependermos. Senhor, eu me arrependo de todo o coração. E depois confessar Jesus. o nosso pecado. Se não fizermos isso, irmãos, se nós não nos arrependermos e não confessarmos, o pecado ele não é perdoado. Às vezes alguém está vivendo uma vida que nada dá certo, que nada prospera. Por quê? Porque ele está escondendo o pecado. Ele está escondendo, às vezes, da igreja, do pastor, e ele está escondendo. Mas Deus conhece tudo, irmãos. De Deus, ninguém consegue esconder de nada. O homem pode esconder da mulher, a mulher pode esconder do marido, os filhos aí, pode fazer alguma coisa, esconder do pai, da mãe. Mas Deus está vendo tudo. Deus está com os olhos como chama. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chama de fogo. Ele contempla tudo e todos. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, irmãos. A Bíblia diz: se nós subirmos à altura, Ele está lá. Se nós descermos às profundezas, Ele também está lá. Jesus, aleluia. Então o versículo diz: aquele que tenta, ele tenta esconder, mas não, de Deus ninguém esconde nada. Mas aquele que se arrepende, aquele que confessa o seu pecado, alcançará misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Mas se eu falar, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas é melhor você falar e confessar e se consertar do que ir para o inferno. Misericórdia. Porque o pecado nos leva para o inferno. Meu Deus. A santidade nos leva para o céu. Aleluia. Não é qualquer igreja que prega mais sobre pecado, né? Não vamos falar disso aqui não, porque afasta as pessoas. Nós temos que pregar aqui sobre prosperidade. Nós temos que pregar aqui que Deus dá casa, que Deus dá carro. Não, nós temos que pregar sim, irmãos, porque o céu para onde eu e você quer ir é um lugar santo. Aleluia! Eu estou aqui nessa noite como um vaso, como um atalaia de Deus. Aleluia! Para advertir, para orientar. Não pequeis contra Deus. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas de Deus. Estamos pecando para fazer outras coisas. Colocamos às vezes outras coisas em primeiro lugar. Hoje ainda minha esposa brincou, a garagem lá de casa está vazia. Ela dizia assim: se eu estivesse boa, eu pegava, ia lavar essa garagem, nem ia na igreja. Eu falei: está deixando as coisas de Deus primeiro? Verdade, Jesus. Pecado. Domingo você deixar de ir à casa de Deus para lavar isso aí? Perdão, Jesus. Não tem o resto da semana para lavar nada disso. É verdade, perdão, Jesus. Então, irmãos, muitas vezes nós pecamos. E porque deixamos as coisas de Deus em segundo plano. Verdade, Jesus. Perdão, Jesus. Não, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Buscar primeiro as coisas de Deus. Glória a Deus. Irmãos, o pecado ele nos traz consequências.